nós vamos falar sobre o programa de graduação e a ficha de frequência. Se lembrar, na aula anterior eu falei que depois da ficha de adaptação o aluno passa para a ficha de frequência. A ficha de frequência é uma ferramenta determinante para você manter um bom programa de graduação na sua academia. A sua academia precisa ter um programa de graduação bem definido, onde o aluno saiba exatamente aonde ele está, para onde ele vai. E antigamente no jiu-jitsu nós sabemos que o aluno entrava na academia e ele nunca sabia quando seria graduado, ele não poderia ter acesso nem a questionamentos com o seu professor sobre o que faltava para ele subir um próximo nível. Isso não tem sentido nenhum. É necessário que o seu aluno saiba muito bem qual é o caminho que ele precisa traçar e deixar esse caminho muito claro. É uma responsabilidade de uma boa escola e de um bom professor. Então, a ficha de frequência me ajuda nesse processo. Dentro do meu método, eu tenho 3 situações que fazem com que o meu aluno seja graduado. São critérios bem estabelecidos que eu deixo claro para o aluno no primeiro dia de aula já. Cara, olha só, para você ser graduado, você precisa ter nível técnico, você precisa ter disciplina. Se vocês vão lembrar, nós temos um quadro disciplinar. E você precisa ter frequência na sua ficha de frequência. Assim como a ficha de adaptação, que o aluno retira, alinha com ela na mão, o graduado recolhe, a ficha de frequência está no mesmo local e os alunos que já saíram da ficha de adaptação passam a utilizar a ficha de frequência fazendo o mesmo processo. Ele chega na academia, retira a ficha no fichário, alinha com ela na mão, o mais graduado passa, recolhe as fichas e me entrega. E eu vou ali anotando a frequência desse aluno. Eu fiz uma escala um pouco maior para vocês poderem ver, mas a ficha de frequência também é um documento no tamanho A6, que eu acho um tamanho adequado, mais ou menos desse tamanho assim, onde numa coluna você tem todos os meses do ano, de janeiro a dezembro, e na coluna de cima você tem os dias do mês. Então, hipoteticamente, vamos dizer que esse cara aqui é o João, eu tenho na ficha a data que ele entrou na academia. Isso é muito importante, porque talvez por algum processo qualquer a graduação dele atrase. E se você não tem a data que ele entrou e você já tem um grande número de alunos, você corre o risco de errar nos seus processos de graduação. Então é bem importante ter essa data. Tem a faixa dele, por exemplo, vamos dizer que ele é um faixa azul, e eu tenho um campo onde eu sei os graus que ele tem nessa faixa. Então, João, data de entrada, faixa azul, que possui 1 grau na faixa. Sempre em vermelho na ficha de frequência vai estar anotado o próximo grau do João. Então o João sabe que no dia 5 de janeiro ele vai receber o 2º grau na sua faixa, desde que ele apresente o critério que eu utilizo no meu método, que é frequência, disciplina e nível técnico, que é determinante para você fazer uma tratativa com o seu aluno. Porque se chegar no dia 5 de janeiro e por qualquer motivo o João não receber esse grau, eu consigo tratar isso com ele. Eu vou chamar ele de canto, com a ficha dele na mão, vou falar: João, olha só, hoje você deveria estar recebendo o seu 2º grau na faixa azul, mas eu estou percebendo aqui que a sua frequência não está boa, nós precisamos melhorar a sua frequência. Ou outro critério, né? Precisamos elevar o nível técnico em determinada posição, precisamos que você cuide dos fatores disciplinares, você está saindo descalço do tatame às vezes, tenho percebido isso. Então, através dessa ficha, você está sempre municiando o seu aluno de informações que são importantes para ele entender onde ele está dentro do processo de aprendizagem. É determinante que você tenha um programa de graduação bem definido, que o seu aluno saiba o que ele precisa fazer para ser graduado e principalmente saiba a data das suas graduações. Isso é muito importante. Vamos voltar a pensar sobre isso um pouquinho. Não significa que vai chegar no dia 5 e ele vai realmente ganhar aquela graduação, porque para ele ganhar aquela graduação, ele vai precisar apresentar para mim os critérios que ele também já sabe quais são.